Olá a todos, meu nome é Ciro Canton e faço agora uma breve apresentação do trabalho A Canção Lua Branca de Chiquinha Gonzaga, no espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão, Aproximações entre Música e Teatro. Este trabalho é um recorte de pesquisa mais ampla que propõe analisar a performance em todas as 7 canções da montagem. Romeu e Julieta, espetáculo do Grupo Galpão baseado na obra de William Shakespeare e dirigido por Gabriel Vilela, estreou em 1992 e em 2012 foi apresentado no Shakespeare's Globe Theatre, em Londres. A gravação constitui a fonte principal deste trabalho. A canção Lua Branca, composta por Chiquinha Gonzaga para a burleta Forró Bodó, em 1911, ocorre na cena 3 do espetáculo e é responsável por apresentar o personagem Romeu à audiência. Através da análise, busco responder as seguintes questões. De que maneira a música contribui para a realização cênica em Romeu e Julieta? Como a construção dos elementos cênicos pode colaborar para a performance em música e, mais precisamente, em canto popular? A análise se apoia na combinação de 3 aportes metodológicos: o método de análise de áudios e vídeos de música, de Fausto Borém, a análise semiótica do canto popular, de Regina Machado, e o mapeamento da musicalidade no teatro, de Jussara Fernandino. A interpretação de Lua Branca pelo ator Eduardo Moreira no papel de Romeu, embora preserve a atmosfera de um andamento lento, desenvolve-se predominantemente em ad libitum. A escolha do ad libitum é de fato mais apropriada à corporeidade apresentada por Romeu no momento da canção, cuja movimentação é marcada por elementos como tempo lento ou moderato, energia fraca ou normal e fluxo interrompendo, de acordo com os fatores do movimento de Rudolf Laban, utilizados por Fernandino. O canto de Eduardo Moreira retoma o comportamento vocal dos intérpretes de modinha da primeira metade do século XX. No entanto, o objetivo do ator não parece ser cantar como aqueles grandes cantores, mas fazer falar o seu personagem. Assim, ele adiciona o que pode ser entendido como um choro constante à voz, que reforça a tristeza profunda de Romeu. Somando-se à estética do circo, presente no figurino, na maquiagem e no cenário, a interpretação transborda para o caricato. Dentre os tipos de integração entre melodia e letra utilizados por Machado, Lua Branca se encaixa claramente na passionalização, caracterizada por canções de andamento lento e tessitura ampliada. Todavia, a emissão trazida por Moreira, ao acentuar as consoantes, sobretudo as letras R, e, portanto, os recortes rítmicos, faz um percurso que parte da passionalização rumo à figurativização, que se caracteriza por entoações mais próximas da fala e, portanto, pela maior integração entre melodia e letra. Percebe-se que os aportes metodológicos utilizados tornaram possível alcançar o trinômio texto-som-imagem, tido por Borém como a síntese do processo de investigação e constituído neste trabalho pelas relações entre o texto da canção, o comportamento vocal e a corporeidade do personagem em cena. Em relação às questões postas inicialmente, na via música-teatro, a canção revelou contribuir, sobretudo, para a construção da narrativa em Romeu e Julieta, em virtude de sua característica predominantemente passional de disjunção entre sujeito e objeto. Como apontado pelo diretor Gabriel Vilela, a música possibilitou que Romeu se expressasse e se comunicasse com o público em um nível impossível de ser alcançado apenas através da fala. Na outra via, teatro-música, a performance do ator Eduardo Moreira revelou a importância da integração do canto aos elementos de cena, especialmente a categoria corporeidade, que possibilitou a conquista do gesto interpretativo, compreendido por Machado como a ação que materializa a compreensão do cantor ante os conteúdos da composição. Olá, o trabalho é intitulado Mestres Cantores entre a Literatura e a Música, marcas autobiográficas na canção de José Miguel Wisnik e Luiz Tati. Nossa intenção é apresentar uma leitura crítica de caráter intersemiótico exploratório acerca da canção Mestres Cantores, de autoria de Wisnik e Tati. Considerando as conexões históricas entre literatura e música, nos indagamos: é possível a canção atuar como um espaço autobiográfico? Nesse sentido, partimos da teoria de Mikhail Bakhtin.
que considera que nós nos comunicamos a partir de enunciados que emergem do contexto social e muitas vezes se constituem como resposta a outras vozes existentes nesse contexto. Esses enunciados são organizados em gêneros fixos, que Bakhtin classifica em dois grandes grupos: os gêneros dos discursos primários, que são baseados em comunicações mais imediatas, no exercício da linguagem cotidiana, apartados de ideologias e de sistematizações. Podemos exemplificar com as conversas telefônicas e bilhetes, por exemplo. E o segundo grande grupo, os gêneros do discurso secundário, que decorrem de situações comunicativas mais complexas, no seio de ideologias especializadas, geralmente mediadas pela escrita e pela organização. Nesse grupo estão as comunicações artísticas, o que nos fazem admitir a canção enquanto um gênero do discurso secundário, segundo os preceitos de Bakhtin. Num segundo momento, buscamos definir autobiografia, conceito trazido à tona pela primeira vez na década de 70 por Philippe Lejeune, em que Lejeune identifica a existência dessa característica em textos em prosa, cabendo ao leitor o reconhecimento de uma coincidência tríplice entre autor, narrador e personagens, a qual Lejeune chama de pacto autobiográfico. Nos dias de hoje, o pensamento de Lejeune tem sido resgatado por diversos teóricos, dentre eles Leonor Arfuc, para quem é preciso admitir uma expansão do gênero autobiográfico para além dos gêneros canônicos, no sentido de que, numa realidade contemporânea em que os sujeitos são dotados de identidades fragmentárias e múltiplas subjetividades, são amplas as estratégias de autorrepresentação e os suportes em que essas estratégias se dão. Feitos essas considerações teóricas, passamos então ao levantamento de alguns aspectos biográficos acerca da trajetória dos compositores. Wisnik e Tati admitem em suas trajetórias algumas confluências constitutivas. Ambas nasceram no estado de São Paulo, são livres docentes ligados à Universidade de São Paulo, apresentam trânsitos muito estritos entre os campos da literatura e da música, são compositores e parceiros de composição e contemporâneos. Nós adotamos como método de análise dessa canção a tradução intersemiótica, especificamente o sistema de modos de análise comparada das artes proposto por Sandra Loureiro dos Reis. Esse sistema viabiliza a possibilidade de estudo e possíveis correspondências estabelecidas entre as artes a partir de 3 etapas distintas: a etapa física, que se refere à realidade material da obra, a etapa psicológica histórica, que se refere ao contexto da obra, e a etapa metafísica, que se refere a questões abstratas presentes na obra e que exigem do olhar tradutor uma certa atenção em suas reflexões e observações a respeito dos signos que compõem a obra. Nesse sentido, Reis nos propõe 15 possibilidades de avaliação e análise desses signos artísticos, as quais ela chama de modos. Na nossa leitura, nós identificamos a proeminência de 4 desses modos: o modo de valores, pelo qual destacamos o uso de intervalos e extensões intervalares específicas que enfatizam a presença do samba, gênero muito relevante em nossa cultura; o modo de duração, que se estabelece pela organização textual precisa das figuras musicais, síncopes e quiálteras junto à sonoridade lírica; os modos do discurso, ao intenso jogo intertextual, que estabelece importantes referências às trajetórias de Wisnik e Tati. Ressaltamos a menção à cultura brasileira, a São Paulo, a obras literárias e musicais consagradas pela tradição erudita e popular, como, por exemplo, Mestres Cantores de Nuremberg, Chão de Estrelas, e a própria trajetória livre-docente presente no refrão da canção. E, por fim, destacamos o modo de intensidade, leve e regular do ponto de vista musical, porém irregular do ponto de vista verbal. A organização rítmica gera, ao mesmo tempo, decaimentos da intensidade e algumas explosões rítmicas em teses e ares. Chegamos às nossas considerações finais, reafirmando a canção enquanto um espaço em que pairam marcas autobiográficas reverberadas no diálogo entre letra e música.
Esta canção especificamente dispõe de muitos detalhes que demandam uma acuidade do olhar tradutor. Ressaltamos as várias referências intertextuais, uso de figuras de linguagem, escolha de ritmos, intervalos, pausas, de maneira a privilegiar a prosódia e enaltecer a cultura brasileira. E finalizamos dizendo que Wisnik e Tati são verdadeiros mestres cantores a percorrer livremente o campo da canção, campo este em que semeiam múltiplas referências e inscrevem suas marcas de vida. Olá para todos. Estou aqui para apresentar uma investigação sobre a flexibilidade na performance do candomblé e das baterias das escolas de samba. Uma pesquisa participativa, né? Em 2 locais específicos em São Paulo. Um foi a Casa de Candomblé Angola, da nação Angola Matriz Gomeia, né? Chamada Quiloatala, no município de Embu-Guaçu. E a outra foi na bateria do Império de Casa Verde, a Barcelona do Samba, também aqui da zona norte de São Paulo. O objetivo desse trabalho é mostrar as peculiaridades e características da performance flexível oriunda das matrizes africanas, né, trazidas pelo movimento diaspórico desde o período da escravização, né, de seres humanos que vieram para o Brasil e o que desembocou até o período atual dessas estruturas e pensamento, conceito percussivo, né, polirrítmico, trazidos e aplicados nos conjuntos daqui, especificamente nesse caso, do candomblé e das baterias. Nossos referenciais teóricos, né? Ângelo Cardoso, Fernandes, Grave e Tiago de Oliveira Pinto. Cada um com suas especificidades, né? Um sobre a linguagem dos tambores, como no entendimento da percussão como um conceito de comunicação a partir dos códigos internos e troca entre dançarinos e percussionistas, né, do que é produzido musicalmente e dialogado através do movimento, né, nas danças, tanto dos passistas e dos ritmistas nas escolas de samba, quanto do ogã e algum rodante ou iaô, por exemplo, num xirê de candomblé. Sobre o conceito do ritmo como fenômeno multidimensional, na ampliação do entendimento das possibilidades timbrísticas e melódicas, e também na reprodução disso socialmente, como esses códigos rítmicos são reconhecidos como elementos identitários destes grupos. E o outro pressuposto teórico é do etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto, mais amplamente sobre questões específicas do reconhecimento das diferenças de execução e de compreensão de algumas flexibilizações, variações inerentes a estas musicalidades, como, por exemplo, a compreensão e a aceitação da não isocronia na sequência de batidas, entre intervalos de uma batida para outra, na montagem de uma levada de caixa, por exemplo, ou de outro instrumento, como há a possibilidade de ter uma certa flexibilidade nesta execução, nesta performance, e como isso não deve ser considerado como imprecisão, porque a gente não pode adotar conceitos de outras culturas e outras musicalidades para tentar compreender uma cultura diferente e que ela faz parte de um estilo, de uma linguagem musical. O que pode ser impreciso, muitas vezes pode ser realmente o idioma daquele ritmo, daquela batida, daquela levada, e ele precisa ter essa maleabilidade para soar como resultado da construção percussiva daquele grupo, né? E também muitas outras questões de variações de intensidade, de andamento, né?
muitas coisas que acontecem na própria possibilidade do risco, né? Essa liberdade em experimentar um outro resultado sonoro também se dá nessas diferenças. A quantidade de executantes a cada performance é rotativa, né? Então isso são algumas das questões peculiares e que devem ser reconhecidas como inerentes a estas performances dessas comunidades afro-brasileiras. Meu nome é Cristiano Galvão, eu sou aluno de doutorado em performance musical e estudos instrumentais da Unicamp. Eu vou apresentar um vídeo sobre o meu artigo que estou submetendo ao congresso da Abrapem. E o trabalho chama-se A Performance do Baterista Márcio Bahia em Yuzinha, de Hermeto Pascoal, do álbum Mundo Verde Esperança de 2003, análise rítmica da interpretação do maracatu na bateria. Bom, esse trabalho ele apresenta um resultado parcial da minha tese de doutorado e que está em plena fase de produção. A minha pesquisa ela propõe analisar as interpretações de alguns ritmos nordestinos na bateria, na performance de dois músicos, Márcio Bahia e Nenê, dentro do repertório de Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal. Para esse artigo, eu trago um recorte onde eu apresento a análise rítmica descritiva da interpretação do gênero musical maracatu, na performance do baterista Márcio Bahia na faixa Yuzinha, uma composição de Hermeto Pascoal, presente no álbum Mundo Verde Esperança de 2003. Dessa maneira, a minha pesquisa investiga, através da análise musical e contextual da gravação escolhida, o papel da performance musical na prática interpretativa desse baterista no contexto da música instrumental brasileira na execução do maracatu. Bom, em termos teóricos, eu me apoiei nos trabalhos sobre performance musical de Ingrid Monson, onde a autora disserta sobre a parte sólida e a parte líquida do ritmo. Bom, nesse contexto, ela afirma que bateristas do jazz, no contexto do jazz, eles podem executar no ato da performance, o ritmo de forma sólida e ao mesmo tempo executar frases livres, fazendo sobreposições e dissoluções e manutenção do ritmo. Então, no ato da performance, o baterista ele pode tanto manter o ritmo e fazer frases livres, no caso que ela chama da parte líquida do ritmo, juntamente com a parte sólida no ato da performance. Então, eu procuro trazer esse conceito para as minhas análises, tentando observar como o baterista Márcio Bahia manteve a parte sólida do ritmo, no caso da interpretação do maracatu, ou quando ele dissolve esses padrões característicos desse gênero musical no ato da sua performance. Bom, com relação às questões fundamentais da pesquisa, relacionadas à performance e à interpretação do gênero musical maracatu na bateria, vieram os seguintes questionamentos. Como a interpretação selecionada do maracatu na bateria se relaciona com as células rítmicas tradicionalmente executadas pela percussão? Qual o nível de transformação e experimentalismo e de criatividade dessa performance? Bom, dessa maneira eu faço uma análise musical de Yuzinha com a performance de Márcio Bahia, onde dentro dessa análise eu lanço luz sobre algumas interpretações desse baterista com relação a esse gênero. Então, em determinados momentos da música, principalmente no trecho da seção C de Yuzinha, onde o piano e o baixo fazem as células rítmicas do maracatu, Márcio Bahia ele apresenta uma levada de bateria totalmente dissolvida, e onde pontua somente a melodia e o maracatu ele não está muito explícito. Ao passo que na seção C dessa música, o Márcio já acentua com o bumbo e o hi-hat com o pé da bateria os padrões de maracatu tocados pelo piano e pelo baixo, e os padrões de alfaia ele faz nos tambores da bateria de forma bem melódica e bem criativa. Então, desse modo, é possível ver nas análises como ele se relaciona com as células tradicionais
da percussão, na bateria no caso da Alfaia, e também como ele propõe uma levada super criativa e inventiva do maracatu. Então, desse modo, eu concluo que esse músico, ele realmente ele agregou uma performance muito peculiar de interpretação do maracatu na bateria, nesse contexto da música instrumental.